Ontem conhecemos o Aras imponente, localizado na região de Patrocínio, no estado de Minas Gerais, que cria a raça Manga Larga Machador. Olá, começamos agora nosso programa Aras e Raças. Você sabe qual é a importância do manejo? Não? Se não sabe, deveria saber, pois é dele que vem mais da metade do desempenho do equino em provas, em competições, no dia a dia, na doma ou no treinamento. Geralmente, o fascínio que o pedigree e as linhagens oferecem cativam o criador, que encontra nestes temas um campo mais fácil de estudo e domínio sobre os relacionados a cálculos nutricionais, normas sanitárias e esquemas de manejo, os quais exigem bases biológicas e uma boa experiência de observação. O princípio é: produto de um bom garanhão, numa boa égua selecionada, para eles dará um bom animal. A maior preocupação reside na compra de animais de bom pedigree, com boa campanha e logo no estudo hipológico para definir os nicks ou afinidades de cruzamento. Todas essas preocupações com o potencial genético são importantes e até decisivas para o sucesso de uma criação. Entretanto, o que divergimos é na sua colocação. A probabilidade de termos um bom animal partindo exclusivamente da capacidade genética é extremamente baixa. Já, desde a gestação, os cuidados nutricionais são importantes, bem como serão também durante todos os estágios de crescimento e desenvolvimento. Um animal nutrido, corretamente, terá maior possibilidade de manifestar o seu potencial genético. Por outro lado, um animal mal nutrido, com potencial genético fantástico, terá bloqueada a manifestação desses caracteres e se nivelará por baixo. O mesmo ocorrerá em relação à sanidade e ao manejo. Um animal protegido por uma sanidade profilática adequada, como vacinas, vermífugos, levará uma vida sem sobressaltos, aproveitando melhor a sua nutrição e podendo potencializar a capacidade genética. A falta de princípios sanitários, no entanto, pode bloquear a manifestação genética. Tendo uma nutrição e uma sanidade correta, o manejo vai passar a ser fundamental. De manhã a gente passa a ração, e dá o volumoso, que é o feno. Trata com feno, tem alguns animais que comem silagem de milho. Na parte do almoço, um pouco mais de ração, para complementar. Na parte da tarde, de novo, ração e volumoso. A gente trata silo, feno, dá o feno de alfafa, tudo de boa qualidade. A limpeza dos cascos do animal, como limpar a ranilha, deve ser feita com o animal ainda dentro da baia. O motivo é muito simples. Caso ele esteja com algo preso, com uma pedrinha ou graveto, ele pode machucar a parte interna da pata quando o cavalo apoiar no chão duro. É a típica coisa que no dia a dia do manejo não paramos para pensar, pois com a rotina ligamos o automático. Esta é uma dica simples, que quando realizada, pode evitar uma série de problemas nas patas. Logo, o cavalo estará mais saudável e menos propenso a infecções. Não custa nada e nem faz diferença, uma vez que o trabalho deve ser realizado de qualquer maneira. A importância do ferrajamento é porque, como a gente tem muita terra, hoje anda muito nas pedras, então o casco do animal ali por baixo vai gastando. Chega um ponto que ele começa a marcar. E outra, muito bem, para corrigir o aprumo. Às vezes o animal é torto, tem que ferrar para corrigir. E tem animais também que só competem ferrado. Outros a gente ferra, trabalha todo dia a dia e na hora da competição a gente tira as ferraduras. Em condições de vida selvagem, o cavalo dispunha de áreas extensas e pastagens de variadas composições, que ofereciam todas as condições para a sobrevivência da espécie, podendo mudar de região de acordo com a diminuição destas pastagens. Com a domesticação da espécie, o cavalo viu-se privado da ação migratória, ficando confinado em áreas definidas e vendo seus requerimentos nutritivos incrementados pela pressão seletiva a que foi submetido. Como consequência, as pastagens nativas de escasso valor nutritivo e fracas características agrostológicas, resistência ao pisoteio, pastoreio, foram sendo substituídas por culturas de pastos ou pastagens cultivadas, objetivando aumentar a potencialidade qualitativa e quantitativa destas pastagens.
No relativo à vida da planta forrageira, podemos dividir tanto as gramídeas como as leguminosas em espécies de ciclo anual e espécies perenes. Em relação à forma de plantio, podemos considerar duas opções. Um plantio singular, que são pastagens constituídas de uma só espécie forrageira, como por exemplo capim couche-cross, ou o plantio consorciado, que são pastagens formadas a partir de uma mistura de diferentes espécies forrageiras, onde se procura elevar o valor nutritivo, a disponibilidade no período anual de pastoreio, a resistência a pragas e doenças e a produção. Como exemplo, temos o azevém, o trevo branco e o cornichão. Neste tipo de pastagem, é vital conhecer as características e necessidades de cada espécie, em particular, e o seu comportamento na mistura, sendo fundamental avaliar a palatabilidade, capacidade competitiva, resistência ao pastoreio, época de produção, hábito de crescimento, a fim de permitir um manejo correto e condições de perenicidade. Quanto melhores seriam os equinos se tivessem tido uma criação adequada? Quantos craques já se teriam feito? Quantas corridas, campeonatos e competições teriam sido ganhos se os cavalos não tivessem tido algum problema ósseo? Pense sobre isso e adeque o seu manejo. A tos a gente faz quando começa a crescer, a gente faz a tos, o banho, tem animais que a gente monta, a gente não ganha de dar banho todo dia, porque o cavalo também não pode tomar banho todo dia, né? A limpeza é feita todo dia, tira ali as bostas, o urino, molhado e a gente usa paia de arroz. A cama do cavalo precisa ter bom alcochoamento, possuir absorvência, não fazer poeira, não ser palatável ou abrasiva e ainda deve cobrir as laterais inferiores da parede. Dentre os materiais disponíveis, a maravalha está mais próxima do ideal por facilitar o manejo. O estábulo deve ser varrido e os restos de alimento, terra, areia e cama devem ser removidos todos os dias, mantendo o ambiente sempre limpo. A água para o consumo deve estar limpa. A escovação da pelagem é outro hábito que traz benefícios à sanidade do equino, pois permite a eliminação de ovos de parasitas. Já a coleta de esterco é o método mais eficaz para prevenir problemas. Tanto os excrementos sólidos quanto líquidos devem ser retirados no mínimo 2 vezes ao dia e separados em sacos para posterior eliminação. Uma técnica de manejo bastante recomendada é o gradeamento. A ideia é desmanchar os montes de dejetos e destruir os ovos de parasitas ao expô-los aos elementos naturais. Os equinos necessitam de tratamento especial quando se trata de seu bem-estar no dia a dia. Quando se constrói baias, o que importa não é o material a ser utilizado. Existem outros aspectos a serem considerados. Neste caso, a aparência vale menos. O tamanho deve ser adequado, a ventilação adaptada ao clima, o conforto específico e a visualização é um quesito fundamental. A limpeza e desinfecção do piso é igualmente primordial na baia. Há vários tipos a serem utilizados, desde o piso de cimento recoberto com serragem ou maravalha, até pisos sintéticos de borracha ou materiais plásticos. Deve receber uma cama bem macia e absorvente para a higiene e o repouso desses animais. Esses cuidados vão contribuir para não proliferar fungos e bactérias. Não se aconselha um piso de terra, pois é o que mais contribui para a contaminação. A ventilação vai exercer um papel fundamental nessa construção. O ar precisa circular de maneira uniforme, com sistema de exaustor de preferência, principalmente se essa baia for coberta com telha de fibroamianto, um tipo de cobertura que se torna muito quente. Hoje vimos a importância de um manejo funcional e adequado para manter o bem-estar dos equinos. Amanhã vamos voltar para falar sobre a raça do manga larga machador. Até lá, tchau!